A paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. O que pode estar acontecendo quando oramos? Eu farei a leitura neste momento no livro do profeta Daniel, os primeiros 5 versículos e depois o versículo 19. A palavra de Deus diz o seguinte: Dario, filho de Xerxes, de origem Meda, foi constituído governante do reino babilônico. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas Escrituras, conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Por isso me voltei para o Senhor Deus com orações, súplicas, em jejum, em pano de saco, encoberto de cinza, orei ao Senhor, meu Deus, e confessei: Ó Senhor, Deus grande e temível, que mantém a sua aliança de amor com aqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Nós temos pecado contra ti, nós somos culpados, temos sido ímpios e rebeldes, e nos afastamos dos teus princípios, dos teus mandamentos e das tuas leis. Senhor, ouve, Senhor, perdoa, Senhor, vê e age por amor de ti. Meu Deus, não te demores, pois a tua cidade e o teu povo levam o teu nome. Amém. No assunto que iremos tratar aqui, sabemos que orar é se comunicar pessoalmente com Deus. É ter a confirmação da sua realidade. A oração é a chave nas mãos da fé para abrir o celeiro do céu, onde acham armazenados os ilimitados recursos da onipotência. É ligar a terra aos céus. É como enviar sinais para muito além do nosso sistema solar. Esses sinais que enviamos por meio das nossas orações, nossas palavras, eles são ouvidos, são captados e entendidos. É trazer das alturas as bênçãos que já estão nos reservadas. A Bíblia registra poderosas orações proferidas por homens e mulheres. Ninguém tinha uma vida sem pecado. Ninguém tinha qualquer justiça própria para recomendá-la a Deus. Todos eles eram, como todos nós somos. Orar, quando nós falamos sobre esse assunto, quando abordamos esse assunto, orar é um grande privilégio. Porque nós temos um Deus disponível a qualquer hora, em qualquer lugar e em qualquer situação. O tema oração envolve muitos questionamentos, uns relacionados ao desejo de saber, outros relacionados à ausência de respostas, e muitos outros por causa do mistério ou mistérios que envolvem as orações. E a nossa experiência não é suficiente para elucidar o tema. Ela ajuda bastante, mas não é o suficiente. Por outro lado, quando não temos a resposta, a oração parece perder o sentido. Apesar de tudo, a Bíblia explica por que precisamos orar. Por que muitas orações não são respondidas? E o que pode estar acontecendo quando oramos? Então,
A nossa proposta é entender aquilo que podemos classificar como a ciência da oração e o que pode estar acontecendo quando oramos. Pois, no capítulo 9 de Daniel, ali houve uma oração, um clamor, algo muito sublime na oração de Daniel. Porque Deus esperou a manifestação do homem por meio da oração, foi o que aconteceu no capítulo 9 de Daniel, para resolver uma situação que ficou pendente na visão que foi registrada no capítulo 8. E mais adiante, na medida que nós vamos lendo, na medida que nós vamos examinando o capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10 de Daniel. Quando chegamos no capítulo 10, constatamos que Deus somente enviou o anjo Gabriel para combater o diabo quando Daniel orou para se cumprisse a profecia relacionada à libertação do cativeiro babilônico, cujo período de 70 anos de cativeiro determinado por Deus já havia se cumprido. A oração de Daniel precipitou um conflito entre Cristo e Satanás. O diabo, ele estava tentando obstruir o cumprimento da profecia. O que estava acontecendo quando o profeta Daniel orou? Daniel e seus companheiros foram levados cativos para a Babilônia entre o ano 606 ou 605. Ele, Daniel, deveria ter 17, 18 anos de idade. No ano 553 ou 552, isso passado mais de 50 anos que eles estavam em Babilônia, Daniel teve uma visão que foi relatada no capítulo 8. A visão, de forma profética, revelou a existência e a queda de 4 impérios. O Império Babilônico, Medo-Pérsia, Grego e o Império Romano. Quanto Roma, foram representadas 2 fases, pagã e papal. Quanto ao Império Grego também, a profecia inclusive mencionou as divisões que ele sofreria. E ainda na mesma visão, Daniel viu que o sacrifício diário foi tirado por causa da transgressão assoladora. E isso duraria 2.300 tardes e manhã para que o santuário fosse purificado. Nós não vamos tratar aqui da purificação do santuário. Esse assunto para um outro dia, para um outro momento. Não vamos também tratar aqui a duração da profecia de 2.300 anos também, que é um outro assunto que demanda um tempo maior para ser explicado. Mas naquela visão que Daniel recebeu, ele viu que o sacrifício diário foi tirado por causa da transgressão assoladora, e isso duraria 2.300 tardes e manhãs, para que o santuário fosse purificado. Então uma voz falou com o anjo Gabriel para que explicasse a visão a Daniel. Gabriel é o anjo que assiste diante de Deus. Nós temos isso relatado no capítulo 1, versículo 19 de Lucas. Ele ocupa a posição da qual Satanás caiu. Contudo, o anjo Gabriel não explicou o que seria
as 2.300 tardes e manhã e outros acontecimentos interligados ao mesmo período. Ali, relatado no capítulo 8, mais especialmente versículo 26. Embora o anjo Gabriel tenha dado a entender outros detalhes da visão. Evidentemente que Daniel temia quanto à possibilidade daquela visão indicar uma extensão do cativeiro e a continuidade da desolação do santuário em Jerusalém. O temor de Daniel ficou perfeitamente configurado no próprio capítulo 9, versículo 19, que por sinal nós lemos. E com razão, o profeta estava preocupado, porque 10 ou 13 anos já havia se passado aproximadamente depois da visão contida e relatada no capítulo 8 do seu livro. E Daniel já estava aproximadamente com 84 anos de idade. Por que eu digo 10 ou 13 anos já havia se passado do capítulo 8 para o capítulo 9? Existem aqueles que entendem que foram 10 anos. Outros entendem que foram 13 anos. Eu, particularmente, entendo que foram 13 anos. Mas isto não vem mudar o entendimento do que nós estamos dizendo aqui. Então, Daniel, aos 84 anos de idade, ele passou a viver duas grandes preocupações. Uma para entender os acontecimentos interligados às 2.300 tardes e manhã. A outra tensão que ele vivia era a profecia de Jeremias, que ele citou no capítulo 9, versículo 2, que também fizemos a leitura. E está registrado no livro do profeta Jeremias, no capítulo 25, versículo 11 e 12, no capítulo 29, versículo 10, que assegurava que ao completar 70 anos, Deus libertaria os cativos de Israel que foram levados para a Babilônia. A profecia, com relação à parte que o anjo já havia dado explicação, estava se cumprindo com a queda de Babilônia no ano 539 ou 538. O capítulo 9 de Daniel registra que havia já um novo governo. Era o primeiro ano de Dario de origem meda. 10 ou 13 anos já havia se passado entre o capítulo 8 e capítulo 9, como já citei aqui. Daniel entendeu que estava acontecendo algo entre o temporal e o eterno, onde os olhos humanos não conseguem ver. Ele entendeu isso daí, e o profeta, então, primeiramente, identificou que existia uma causa para tudo aquilo que estava acontecendo. Existia uma causa que era o pecado, a prevaricação, a desobediência aos princípios de Deus, a ausência de orações suplicantes, como ele fez no capítulo 9. Apesar de todos os erros cometidos, eles não haviam se convertido, não tinham confessado os seus pecados, não tinham suplicado misericórdia e perdão. Daniel fez uma das mais significativas das orações do Antigo Testamento. Ele orou para que a profecia se cumprisse. Reconheceu qual era a causa
de todos aqueles males e fez uma profunda confissão a Deus. Ele sabia que a promessa de restauração dependia do arrependimento sincero de Israel. Orou em súplica por misericórdia, perdão e intercedeu pelo seu povo de Israel. Em resposta à oração, ali do capítulo 9, o anjo Gabriel veio. Veio para explicar a visão a Daniel em relação às 2.300 tardes e manhã que ele ainda não havia dado a entender ao profeta. E eu creio que depois da explicação do anjo Gabriel, Daniel entendeu que a visão registrada no capítulo 8 não tinha nada a ver com os 70 anos de cativeiros em Babilônia. Esse acontecimento, ele chama a nossa atenção para refletir profundamente por que o anjo Gabriel só veio dar a entender a visão depois que Daniel orou significativamente, confessou e intercedeu. Só que essa oração somente aconteceu depois de 10 ou 13 anos aproximadamente. Pelo menos nós não encontramos na Bíblia Sagrada um registro de uma outra oração semelhante a essa, que eu creio que não existiu. O capítulo 9 do livro de Daniel revelou a ciência da oração, pois Deus esperou a manifestação do homem. Olha a importância deste assunto. Deus esperou a manifestação do homem para resolver uma situação que estava pendente. Ele não solucionou antes por causa do próprio homem, que não se manifestou em tempo oportuno. E a situação não para por aí. A tensão que ele vivia continuou. Por quê? Satanás estava interferindo no governo de Ciro para obstruir o cumprimento da profecia. Depois de solucionado a pendência do capítulo 8, ali no capítulo 9, passaram mais 3 ou 4 anos. Daniel já estava com 88 anos de idade. Nós temos literatura nossa que fala que ele estava mais ou menos com 90 anos de idade. Isso não importa. Se é 88 ou 90, ele já estava bastante idoso. E a situação do cativeiro continuava sendo uma tensão, um motivo de grande tensão. Dario morreu no primeiro ano de governo. E Ciro já se encontrava no terceiro ano de governo, ali pelos idos do ano 537 a 536. Os 70 anos proféticos se findaram. E os judeus cativos ainda não tinham sido libertos. Aliás, quando comparamos o livro de Daniel com Esdras e com a história, nós vamos ver que o terceiro decreto ali do império só aconteceu no ano 457 a.C., que completou a libertação do povo judeu. Embora muitos deles não quiseram sair de Babilônia, gostaram de Babilônia. Mas, na realidade, desta tensão, desta crise que Daniel viveu, ainda rolou mais aproximadamente 80 anos. Ora, se
O primeiro decreto foi entre 537 a 536 antes de Cristo, e o decreto final, o terceiro, foi no ano 457, passaram aproximadamente 80 anos. A profecia relacionada aos 70 anos de cativeiro babilônico estava sob risco ameaçadores para que o decreto não produzisse efeito, por causa dos falsos relatos que os samaritanos enviavam para a corte pérsia, numa tentativa de obstruir a construção do muro e a construção de Jerusalém. Então, Daniel, no capítulo 10, nos 2 versículos, segundo e terceiro versículo, ele diz o seguinte ali: naqueles dias, eu, Daniel, planteei durante 3 semanas. Manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram em minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que se passaram 3 semanas. Daniel, durante 3 semanas, entrou ali na trincheira da oração e realizando ali um tipo de jejum que ele julgou conveniente. Depois dos 21 dias, o anjo Gabriel apareceu a Daniel. E ele disse: desde o primeiro dia em que você começou a orar, a se humilhar perante Deus, foram ouvidas as tuas orações. E por causa das palavras proferidas da oração, eu vim a ti. No entanto, olha o que nós vamos relatar aqui com base na Bíblia Sagrada. No entanto, o anjo Gabriel explicou que durante os 21 dias, desde o momento da oração ele veio, mas durante os 21 dias, ele esteve em confronto com Satanás e outros espíritos malignos. Ele lutou para influenciar Ciro a desimpedi-lo dos ataques de Satanás. Mas o anjo Gabriel não estava logrando êxito. Ele não conseguiu impedir que o diabo agisse na administração governamental de Ciro. Isso está no capítulo 10, versículo 13. Ciro continuava com sérios problemas em seu governo, e era todos problemas resultantes de ações de Satanás. Havia sérios problemas nas decisões administrativas do seu governo, porque o diabo criava obstáculo, procurava obstruir os esforços divinos para que o rei Ciro pudesse libertar por completo os judeus. Isso indica que estava em jogo uma decisão vital do rei, que era libertar ou não libertar os judeus. Olha o que estava acontecendo. Atrás do véu que impede a visão humana, estava acontecendo um conflito entre Cristo e Satanás. Porém, Daniel não recuou, Daniel não desistiu das suas orações suplicantes durante os 21 dias. Então veio Miguel, aquele que é igual a Deus. Veio e entrou em combate contra as forças das trevas. Miguel, aquele que é superior a todos os anjos, ele veio para auxiliar Gabriel num conflito precipitado pela oração de um homem,
pois Daniel não desistiu de orar e jejuar. Então o anjo Gabriel, vendo que não era possível sozinho, ele pediu reforço. Interessante isso. O nome Miguel aparece em algumas passagens apocalípticas, como arcanjo, como filho de Deus. Não há uma definição, não há uma explicação definitiva sobre o nome Miguel. Uma coisa é certa: quando ele entra na batalha, o diabo é derrotado e os espíritos malignos são forçados a recuar. O que nós vemos no capítulo 10 de Daniel, como talvez em nenhum outro capítulo da Bíblia. No capítulo 10, descortina, ou seja, abrem a cortina que separa a terra do céu. E é revelada a luta entre os poderes do bem e do mal. Esses fatos revelam que os eventos da história são influenciados por agentes sobrenaturais e pela livre escolha humana. Entenderam? É lógico que o resultado final vem de Deus. Então eu diria, o que pode estar acontecendo quando você ora ou deixa de orar? O capítulo 10 do livro de Daniel esclarece por que algo que nós esperamos não acontece. Ele descreve a importância da oração e o terrível combate entre o bem e o mal. Os esclarecimentos feitos pelo anjo Gabriel são importantes para nós. Eles revelam o que acontece nos bastidores do grande conflito. E o segredo de muitas orações são desvendados. O capítulo 10 do livro de Daniel remove as cortinas que impedem os olhos humanos ver além da matéria. O capítulo 10 do livro de Daniel revela que a nossa oração pode precipitar um conflito entre os poderes celestiais e os poderes das trevas. Mas se persistirmos em oração, os poderes celestiais também persistem nas lutas e nós seremos vitoriosos. Por isso a Bíblia pede que oremos. Orar sem cessar ou sem desistir, como disse o apóstolo Paulo, porque nós somos participantes desses combates espirituais entre o bem e o mal. E Deus deseja que participemos das suas decisões e tenhamos interesse pela causa que nos envolve, direta ou indiretamente. Ficaram caracterizados que o capítulo 9 e 10 do livro de Daniel revela a ciência da oração, ou revelam a ciência da oração. A oração é um canal de comunicação para falar com Deus. Cientistas acionaram poderosos radiostelescópios e outros meios tecnológicos, radiostelescópio com centenas de metros de diâmetros, para operação de rastreamento, assim como para enviar sinais
em frequência na direção do infinito. Todos eles são para ouvir algum tipo de voz vinda do outro lado das estrelas. Até hoje, não conseguiram nenhum sinal consistente de retorno. Entretanto, os relatos bíblicos comprovam que as orações de muitos homens e mulheres foram enviadas como sinais para muito além das estrelas. E eles foram ouvidos, captados e atendidos. Neste momento, nós vamos para as considerações finais. Você não pode deixar de orar. O capítulo 9 do livro do profeta Daniel revela a importância da oração, pois Deus esperou a manifestação do homem para resolver uma situação que estava pendente. Ele não solucionou antes por causa do próprio homem que não manifestou súplica e interesse oportunamente. E quando nós vamos para o capítulo 10 do livro de Daniel, como talvez em nenhum outro livro da Bíblia, descortina, ou seja, abre a cortina que separa o céu e a terra, para mostrar uma parte do grande conflito. Esses fatos, ou esses fatores, revelam que os eventos da história são influenciados por agentes sobrenaturais e pela escolha humana. Os 2 capítulos revelam a ciência da oração, a importância da oração, assim como a importância da persistência que fez movimentar o céu, como a vinda do anjo arcanjo, a vinda de Miguel, aquele que é igual a Deus, para solucionar um conflito precipitado pela oração ou pelas orações de um homem. Hoje, existem muitas causas e a terra anseia. A desobediência aos preceitos divinos é generalizada, são generalizadas. As consequências do pecado são extremas, tanto no homem como na natureza que responde às agressões humanas. O planeta Terra está ferido e aflito. O planeta Terra se agoniza. E o pior de tudo é que o mundo está em conflito contra o Senhor Jesus Cristo. Temos muitos motivos para orar e para não desistir de orar. A razão de muitas orações nem sempre serem respondidas imediatamente é porque existe um conflito entre o bem e o mal. E geralmente o cristão desiste da oração antes de terminar a batalha que está sendo travada. Por isso, neste momento, após nós termos transitados pela palavra de Deus, basicamente em 3 capítulos, 8, 9 e 10, eu quero deixar ainda neste final aquilo que Deus pede.
que é uma única forma que nós temos para sermos vitoriosos. Em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, a palavra de Deus diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a terra. Louvado seja o nome do Senhor, que nos dá essa grandíssima e preciosa promessa. Neste momento final, eu peço para que você curve a sua cabeça e feche os seus olhos para a ministração da bênção que o Senhor mandou Moisés que abençoasse o povo. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.